moças, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme O Rei, que é um filme original da Netflix com Timothée Chalamet e o Robert Pattinson, que estreou nesta sexta-feira, dia 1 de novembro. Então, olha, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago para vocês em primeira mão. Aqui tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. A história de O Rei é baseada nos livros de William Shakespeare, que conta a história do rei Henrique V, que rejeitava as escolhas do seu pai, que permanecia em guerra com a França durante a Guerra dos 100 Anos, lá no início do século XV. E depois da morte do seu pai, ele se vê obrigado a sentar no trono, mas principalmente com a proposta de trazer paz para a Inglaterra. E a partir disso, ele vai precisar aprender a ser o que ele sempre negou, ou seja, da realeza, e também em quem ele realmente pode confiar. O Rei é um filme original da Netflix e é desses filmes que vem para justamente competir no Oscar. É uma grande aposta da Netflix pro Oscar, tanto que lá nos Estados Unidos ele chegou a estrear nos cinemas antes de ir pra Netflix, e também a gente tem essa noção, principalmente por causa do seu elenco, que é um elenco muito bom. A gente tem o próprio Timothée Chalamet, que já foi indicado ao Oscar pelo Me Chame Pelo Seu Nome, e também temos aí uma participação da nova grande aposta do Batman, que é o Robert Pattinson. Já foi a época que o cinema trazia com mais frequência essas histórias sobre guerra de trono, guerra de países, guerra entre reis, ali nos meados do século XV, até mesmo antes, e eu acho que talvez esse seja o grande ponto fraco do filme, porque quando a gente assiste, meio que a gente tem a sensação que ele não veio numa hora certa, mas principalmente porque parece meio que mais do mesmo, né? É mais um filme sobre homens lutando aí, só que ele tem o seu diferencial sim dentro do gênero, porque ele acaba trazendo algumas cenas que são um pouco mais longas, bem similares, como se fosse realmente uma guerra. Então, por exemplo, a gente tem cenas que a guerra ela não é grandiosa em slow motion e uma luta de espadas coreografadas e que um consegue atacar o outro. Na realidade, a gente vê cenas de guerreiros que usam armaduras e que sentem o peso dessa armadura, sente o cansaço de lutar, e principalmente quando tem ali uma guerra entre a lama e se atolam na lama. Então eu acho que esse filme ele traz uma perspectiva bem original sobre esse contexto histórico. E essa veracidade da guerra também se dá na construção das cenas. A gente tem cenas que são mais longas, como a guerra é muito uma questão, às vezes nem de batalha, mas também de espera. É sempre uma longa espera para tomar determinadas decisões, ou tem que esperar alguém chegar de determinado lugar. Então eu gosto, mas também é aquele estilo de filme que talvez não seja todo mundo que goste, justamente por ser longo. Afinal, a gente tá falando de um filme de mais de 2 horas. E é lógico que eu não posso deixar de falar do Timothée Chalamet, ou pros mais íntimos, o time Chalamet, que sente com certeza o peso não da sua armadura, mas do filme nas costas, porque com certeza esse filme ele conta muito mais com a atuação dele do que realmente com a história ali, principalmente pela complexidade que o personagem dele passa em alguns aspectos, principalmente com essa rejeição do pai dele, e afinal das contas a gente vê ele se aproximando do pai dele, como que funciona esse paradoxo, e conforme ele vai se sentindo mais confortável nesse papel de rei, porque a gente vê ele ali basicamente como um bastardo no início do filme, até ele assumir esse papel de rei, e quanto mais confortável ele tá, mais ele se assemelha com o pai dele, e aí a gente fica pensando, né, será que o pai dele era tão errado assim? Será que o Henrique IV não foi tão forte em alguns aspectos em tomar decisões que o Henrique V foi? E é interessante a escolha do Chalamet pro papel, porque quando a gente fala de um contexto de príncipes e princesas, né, a gente geralmente tem aí uns estereótipos, e ele, se a gente parar pra pensar num contexto de guerra, ele é bastante magro, ele não é um príncipe todo forte. Então a gente percebe que na realidade aqui o interesse maior não tá exatamente nas lutas serem todas coreografadas, que nem eu falei, mas sim em como ele vai tomar as decisões e como ele se torna o rei, que traz aí o nome do filme. Então a escolha do Chalamet é óbvia, que vem justamente nesse peso das emoções que o rei precisa transmitir ao longo das suas escolhas, e principalmente como ele sabe, né, em quem confiar. E falar em confiar para uma obra que é do William Shakespeare, eu achei que faltou um pouquinho de complexidade no roteiro. A gente tem sim esse paradoxo dele com o pai dele, mas em algum momento, quando tem alguma
algumas reviravoltas e o que já era de se esperar. Pra você ter noção, o grande mistério do final, na realidade lá na metade do filme eu já tinha me ligado que era isso que iria acontecer. Eu amo o Timothée, eu acho que ele tem que levar 20 Oscars pra vida dele, ele é maravilhoso, ele foi um dos poucos atores que genuinamente me tocou aí nos últimos tempos, e mesmo que ele consiga trazer essa complexidade do personagem, desse paralelo com o pai dele, eu ainda assim, por uma questão mais narrativa, eu trocaria algumas partes da história e colocaria um contexto inicial justamente pra gente entender essa relação com o pai dele. A gente sabe que ele não concorda com o pai dele e também pra gente ter uma sensação maior dessa guerra, porque afinal a gente tá falando de uma guerra que é longa, mas assim, é longa 100 anos, sabe? A guerra de 100 anos, a gente não tá falando de uma guerra que durou 1 ano, uma guerra que durou 3 anos, durou 100 anos, então eu acho que faltou um pouco de peso nesse aspecto de ter tanto tempo que eles estavam guerreando aí e como se deu todos esses anos por um mero capricho do pai dele. A gente tem um contexto sim que mostra que essa batalha tá rolando, mas ela não dá essa densidade dos 100 anos que foi a Guerra de 100 anos. Em resumo, o Rei da Netflix não traz grandes novidades sobre esse gênero de guerra de reis e etc, mas com certeza ele se aproxima do que foi de fato uma guerra em suas cenas muito longas. Sem um roteiro muito complexo também, com certeza o grande ponto desse filme é a atuação do Timothée Chalamet, que se esse filme for indicado ao Oscar, eu não sei realmente se ele seria um filme de Oscar, eu acho que ele é bem trabalhado, mas não chega ao nível de Roma, por exemplo, que foi um filme que a Netflix apostou. A gente ainda não sabe como que vai ser o Irlandês também, mas se ele for indicado para alguma categoria do Oscar, com certeza vai ser com a atuação do Timothée Chalamet. Mas deixa aí nos comentários, você acha que esse filme veio em uma boa época? Você gosta de filmes de guerra? Então, quando tem, você assiste tudo? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!